Hoje eu vim falar sobre tipos de fundos imobiliários e como avaliá-los da melhor maneira. Se você for estudar aí em artigos oficiais, você vai perceber que existem classificações oficiais de fundos imobiliários. Porém, para eu dar aula, eu gosto de utilizar uma outra classificação, tá? Que é essa aqui que eu desenvolvi. Eu divido os fundos imobiliários em 4 segmentos distintos. Fundos de valorização, fundo de renda, os FOFs e os fundos híbridos. Tá? Então, eu gosto de dividir dessa seguinte forma. Quais são os fundos de valorização? São os fundos de tijolo. Por que eu chamo eles assim? Fundo de tijolo nada mais é do que aquele fundo imobiliário que compra imóveis para alugá-los. Tá? E comprar imóveis com esse intuito de aluguel, né, no longo prazo, além, logicamente, de você receber seus dividendos, você tende a expandir o seu patrimônio, a valorizar o seu patrimônio no mês a mês. Tá? Já os fundos de renda, que são os fundos de papel e desenvolvimento, eu vou falar mais especificamente sobre cada um deles mais para frente, mas são fundos que têm um potencial maior de distribuição de dividendo, tá? Não tanto de valorização, mas de potencial de distribuição de dividendo. Mais para frente eu vou citar o porquê. A gente tem os FOFs. O verde tá claro? Então calma aí. Tijolo, vou escrever por cima mesmo. Acho que ficou um pouquinho melhor aí, mas dá para entender. Então, a gente também tem os FOFs, né, que são os fundos que investem em outros fundos imobiliários, e a gente também tem os fundos híbridos, tá? Pode colocar o outro gráfico aí na tela? Só para a gente ter uma noção mais exata. Isso. Então, pessoal, eu peguei aí mais um gráfico lá da Economática, que mostra aí para a gente a média dos dividend yields em 2020 de cada um desses segmentos. Vocês podem perceber claramente, né, o primeiro aí, que está escrito TVM, são títulos e valores imobiliários, são os fundos de papel, é a mesma coisa, certo? Então, vocês podem perceber qual é a média, qual é a máxima e qual foi a mínima de distribuição de dividendo em cada um dos segmentos. Vocês podem perceber também claramente que os fundos de papel que estão escritos ali, TVM, e os fundos de laje corporativa, né, a gente teve alguns que se destacaram mais que outros, conseguiram distribuir um dividendo acima, tá? Agora, se a gente for olhar ali para fundos de shopping, em 2020, o dividendo foi muito abaixo da média aí do mercado, tá? Então, esse é um gráfico muito bom, que mostra claramente como é que cada segmento de fundo imobiliário trabalhou durante 2020. E com toda certeza, esse gráfico já vai ser bem diferente para 2021, ok? Logística também teve uma média aí não tão alta, híbrido também não. Então, essa imagem é para ilustrar exatamente isso, que cada segmento de fundo imobiliário tem uma tendência de distribuição de renda diferente da outra. A gente tem que entender os ativos que estão lá dentro e o momento atual do mercado, tá? Eu vou deixar isso aqui muito bem claro para vocês em seguida. Para a gente começar, vamos falar dos nossos fundos imobiliários de tijolo, pessoal. O que é isso? O que são os fundos de tijolo? Por que a gente chama esse segmento assim? Porque são os fundos que compram imóveis com intuito de aluguel. Quais são os tipos? Galpão logístico, shopping, laje, varejo, agronegócio, agência bancária, educacional, hospital, entre outros. Isso aqui é um mundo dentro dos fundos imobiliários, porém a gente tem que focar nos principais, tá? E os principais são 4, galpão, shopping, laje e varejo, ok? São os maiores do segmento de tijolo. Como é que a gente vai avaliar um fundo de tijolo? Eu gosto de utilizar todos esses critérios aqui, tá? Então esses, para mim, são os principais critérios para a gente avaliar um fundo imobiliário desse tipo. Primeiro, olhar os ativos, qual é a carteira do fundo imobiliário, o que tem lá dentro. Então, para isso, como é que a gente vai saber? Entrar num relatório gerencial que tem tudo isso muito bem explicado, beleza?
dentro dos relatórios gerenciais, lá no site do Plantão B3, você acha muito facilmente esse documento com os ativos. Os inquilinos também são de extrema importância a gente ter uma ideia exata quem são os inquilinos desses imóveis, né? Porque os inquilinos, saber quais são as empresas que estão lá dentro, vai trazer uma segurança ou não para os nossos fundos imobiliários, tá? Os contratos. Isso aqui é muito importante, porque a gente tem dois tipos de contratos aqui. Os contratos típicos e os contratos atípicos, tá? Qual é a grande diferença entre um e outro? Os contratos típicos são contratos mais curtos, de curto prazo, enquanto os contratos atípicos são contratos mais de longo prazo. Porém, o reajuste entre os contratos também são diferentes, tá? Enquanto que o reajuste do contrato típico é um reajuste indexado ao IPCA ou ao IGPM, o contrato atípico tem reajuste, principalmente o IPCA, tá? Porém, também é um contrato mais longo, contrato de 10, 20 anos. Tem vantagem? Tem desvantagem? Não. São diferentes, tá? Possuem características diferentes. Então, enquanto o típico é mais curto, porém, ele tende a crescer mais ao longo dos anos, o contrato atípico só segue realmente a inflação, só é reajustado pela inflação, mas é um contrato mais longo, ok? Quem busca uma maior segurança tem que buscar principalmente contratos atípicos, contratos de longo prazo. A gestão também é essencial para dentro de um fundo imobiliário, tá? Sem um bom gestor, sem uma boa equipe de gestão, de nada adianta você ter os melhores ativos, de nada adianta você ter os melhores inquilinos, de nada adianta você ter os melhores contratos ali dentro, sem pessoas competentes trabalhando. Então, avaliar a gestão é ver o histórico daquele cara, daquela empresa dentro do mercado de fundos imobiliários. Buscar o comentário de pessoas mais experientes também sobre o gestor do fundo imobiliário que você está querendo comprar, beleza? Vacância. Vacância também é muito importante. A gente tem dois tipos de vacância, para quem não sabe, né? É a vacância física e a vacância financeira, tá? A vacância física é aquela vacância que nos traz a porcentagem da parte dos imóveis que estão realmente vagos, tá? Então, uma vacância física de 10% quer dizer que 10% dos metros quadrados disponíveis daquele fundo imobiliário estão vagos. Já uma vacância financeira se refere à renda, se refere ao potencial de renda que aquela parte, que aqueles metros quadrados poderiam distribuir, mas não estão distribuindo porque não estão alugados, tá? Então, quanto menor a vacância, melhor. Esse aqui é outro ponto também de avaliação que a gente tem que deixar muito bem claro, beleza? Último ponto aqui é o potencial de renda. Vocês perceberam que eu fiz primeiramente uma análise qualitativa, tá? Qualitativa, por fim, uma análise quantitativa. Então, primeiro eu quero um fundo com bons ativos, bons inquilinos, bom contrato, boa gestão e com baixa vacância, para depois eu olhar o potencial de geração de renda. Porque de nada me adianta eu ter um fundo imobiliário com maus imóveis, com contratos próximos de VC, com a vacância muito alta, que está distribuindo grande dividendo. Tá? Por quê? Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente busca realmente ativos que vão nos trazer rendimento para o longo prazo, beleza? Então, busquem sempre fazer uma análise qualitativa primeiro, para depois se decidir pela quantitativa. Essa é a avaliação geral para fundo imobiliário de tijolo, tá? Então, todo fundo imobiliário que investe em imóveis para o aluguel, você deve avaliar dessa maneira, beleza? Porém, eu quis trazer aqui também os 4 principais segmentos, tá? E um pouco de como é que eles estão atualmente. E como é que você pode também avaliá-los individualmente. Galpão logístico. O que acontece com esse segmento? Esse é um dos principais, hoje, é um dos principais segmentos de fundos imobiliários. E a galera está querendo muito investir nesse segmento, muito por conta do crescimento do e-commerce, né? O e-commerce nos últimos anos, principalmente aí
com a pandemia, veio crescendo muito. Empresas como a Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, Lojas Americanas, Submarino, entre outras, precisam de galpões para estocar os seus produtos, tá? Então, basicamente, um galpão logístico é isso. É um espaço onde a empresa estoca seus produtos para um futuro escoamento. E hoje, a gente percebe que, para essas grandes empresas, não importa somente a qualidade do galpão logístico, mas a localização também é fundamental. Vocês devem estar percebendo aí que essas grandes empresas do e-commerce também estão buscando galpões cada vez mais próximos dos centros urbanos. Tá? Esse é um fator de concorrência muito forte entre elas. Mercado Livre, eu entrego meu produto em um dia. Magazine Luiza, eu também consigo entregar meu produto em um dia. Mas só consegue entregar realmente por quê? Porque o galpão logístico está numa área muito bem próxima de um grande centro urbano, numa área ali a 30 quilômetros, a 40 quilômetros do centro da cidade. Tá? E ter esses imóveis bem localizados e de alta qualidade faz a total diferença. Então, hoje a gente tem muitos fundos imobiliários que têm como principal viés buscar galpões para alugar para o e-commerce. Então, na minha visão, esse é um segmento que tem muito a expandir para os próximos anos. Tá? Então, fica bem de olho em galpão logístico, porque hoje a gente já vê uma escassez desses tipos de ativos. E os próximos passos de muitos fundos de galpão é buscar construir seus próprios galpões logísticos, porque já não se acha. Beleza, pessoal? Então, os fundos imobiliários que vinham comprando galpões que já estão prontos, hoje, alguns fundos imobiliários, como é o caso do HGLG11, já querem desenvolver os seus próprios galpões. Então, isso aí é um ponto que nos mostra claramente que o e-commerce está puxando e muito essa demanda aí por galpão logístico e tem tudo para crescer. Fica bem de olho nisso aqui. Shopping Center, né? Shopping Center foi um dos segmentos mais afetados por conta da pandemia. No auge da pandemia, no ano passado, né, todos os shopping centers do Brasil foram fechados. E com isso, a renda, o dividendo distribuído por fundo de shopping, em alguns casos, até chegou aí a zero. Tá? Então, muito gestor aí fechou a torneirinha mesmo dos dividendos, é o caso do próprio XPML, fechou a torneira dos dividendos, esperou finalizar o semestre para voltar a distribuir dividendo. Então, aquele primeiro semestre de 2020, teve fundo imobiliário de shopping que ficou alguns meses sem distribuir. Tá? Então, para quem não sabe, o shopping center, além de conseguir lucro através do aluguel das lojas, também consegue por estacionamento, em porcentagem na venda, publicidade e eventos dentro dos ativos. Shopping center fechado, não tem jeito, né? O dividendo tende a cair bastante. Só que isso também trouxe uma outra questão. Abriu um leque de oportunidade totalmente fora da curva. Fundo imobiliário, como é o caso aí que eu citei do XPML, que no pré-pandemia chegou a bater R$140, em março do ano passado chegou a bater R$68. Tá? Hoje está aí por mais ou menos R$105, R$106, chegou a bater R$68 no auge da pandemia. Então, assim, quem tinha estratégia, quem sabia das oportunidades, comprou muito, mas muito barato. Mas ainda assim, né, a gente tem esses bons ativos sendo vendidos por valores muito, mas muito baixos. Tá? Coloquei aqui, oportunidade, na minha visão, sim. Tá? Na minha visão, a gente tem um leque de oportunidade muito grande. O que está acontecendo no momento atual? A vacinação no Brasil começou a andar. Né? A vacinação de 2 meses para cá começou a andar e muito provavelmente, até o final desse ano, grande parte da nossa população já vai estar vacinada. Com isso, a tendência natural é que em 2022 todos os shopping centers estejam funcionando 100%. Praça de alimentação, cinema, toda a parte de entretenimento esteja funcionando 100%. E assim, quem aproveitar o momento atual para comprar muito abaixo do valor, né, abaixo do valor patrimonial, vai conseguir grandes valorizações, beleza? Mas tem que estar de olho agora. Não espera o mercado começar a reagir. Quem espera o mercado começar a reagir vai comprar caro, beleza? Então o momento de agir realmente é agora. Laje corporativa.
que é uma laje corporativa, para quem não sabe? O segmento de laje corporativa são compostos por edifícios corporativos, tá? Uma laje nada mais é do que um andar inteiro de um edifício corporativo. Esse é um segmento que também na pandemia sofreu demais por conta do home office, né? Muita empresa colocou esse estilo de trabalho de home office. Hoje, o que a gente está percebendo? Uma alta vacância no segmento por conta disso. A tendência que para os próximos anos também essa vacância volte a cair, tá? Porque muita empresa está colocando aí um trabalho híbrido, né? Uma parte da equipe no edifício, no escritório, outra parte trabalhando em casa, ok? Então, assim, é um segmento que foi muito danificado mesmo por conta da pandemia. Vai se recuperar? Vai, mas na minha visão, de maneira muito mais lenta e gradual do que os fundos de shopping, tá? Os fundos de shopping, na minha concepção, é só questão de mais alguns meses para eles voltarem a distribuir aqueles dividendos de pré-pandemia, beleza? Agora, já o segmento de varejo, a gente vê muito ele voltado a hipermercado, tá? E lojas urbanas, ok? Muita gente confunde varejo com shopping center, mas não tem nada a ver, não. O varejo que eu estou falando aqui é um varejo urbano, tá? Se a loja estiver dentro de shopping, ela não está mais dentro do segmento de varejo. Tem que ser um varejo de rua, um varejo urbano. Se a gente for dar uma olhada no portfólio dos fundos de varejo que a gente tem hoje, como é o caso aí do TRXF, HGRU, RBVA, a gente vai perceber claramente que tem muito hipermercado, ok? Muita franquia aí de hipermercado muito grande que passou pela pandemia tranquilamente, né? Segmento essencial, não teve queda de venda, não teve fechamento, passou tranquilamente, os dividendos também passaram tranquilos, tá? Mas a gente também tem alguns que têm lojas urbanas, lojas como a Centauro, Renner, Riachuelo, lojas pernambucanas, dentro também do portfólio. Então esse segmento é um segmento que, ao meu ver também, apesar de hoje ainda ser pequeno, com poucos exemplares de fundos imobiliários dentro da carteira, é um segmento que tem muito para se expandir para os próximos anos, ok? Então, dos 4 principais segmentos de tijolo que a gente tem hoje, galpão e varejo, tá? Eu vejo com muita expansão para os próximos anos, aqui muito por conta do e-commerce e aqui também porque é um segmento pequeno para fundo imobiliário, então fundo imobiliário desse tipo de segmento tende a crescer bastante. Shopping center tem uma excelente oportunidade de compra, tá? Então a grande maioria dos fundos de shopping hoje são negociados abaixo do valor patrimonial, então fiquem bem de olho nisso aqui. E laje corporativa é aquela questão do home office, como eu disse para vocês. Tem tudo para se recuperar? Tem. É essencial ter na carteira laje corporativa? Não. Se você é aquela pessoa que tem um estilo de carteira mais moderada para agressiva, eu não pensaria realmente em colocar fundo de laje corporativa, tá? Agora, se você é aquela pessoa mais conservadora ou quer aproveitar a oportunidade de pegar bem mais em conta, visando o longuíssimo prazo, aí tudo bem. Mas já, para mim, já não é um segmento tão essencial assim de ter em carteira. Agora, galpão, shopping e varejo, na minha visão, como fundo de tijolo, sim, você deve ter.